A graça e a paz do Senhor. Hoje é o último dia do mês, né? Dia 30 do mês de junho. Nós estamos aqui numa vigília com os irmãos da Igreja Evangélica Ministério Gênesis, na rua Papa João 23, 1700, né? E nós estamos aqui reunidos nesta madrugada, orando, buscando a face do Senhor. E nesta hora nós vamos ler a primeira epístola do apóstolo João. Vamos meditar nessa noite, nesse texto da Palavra de Deus, onde já tivemos um período de louvor, já tivemos um período de oração, e agora vamos ter uma hora de palavra, e depois nós vamos ter mais um período de oração, de intercessão, amém? Então, nós vamos meditar um pouco na Palavra de Deus, nessa noite, aqui na igreja, né? Temos aqui os irmãos, a irmã Clécia, a irmã Ana, a irmã Janaína, a irmã Lulu, o irmão William, a irmã Maria do Carmo, o irmão Isaías, a irmã Júlia, a irmã Maria e a irmã Tânia, que é que está gravando, né, para divulgar o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus venha falar com cada um de nós nessa manhã. Amém? Glória a Deus. De início eu vou fazer a leitura, tá certo? E vocês acompanhem, viu? Não deixe de acompanhar, tá? Deixe de acompanhar não, porque Deus vai falar conosco, né? É a palavra de Deus e Deus vai falar conosco nesta hora através da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Eu vou permanecer sentada porque a noite é longa, né? Observe bem, né? O livro de João, essa epístola, o autor, né, é João, né? A gente sabe que esse texto foi João que escreveu, o apóstolo João que escreveu essa epístola, né? Então tem muito a nos ensinar, né? João era conhecido como discípulo do amor. João, ele era reconhecido como discípulo do amor. Então João, ele era muito amoroso, né? Ele era um servo, né? Muito amoroso, né? E a Bíblia fala que Jesus, né? Ele tinha muita intimidade, né? Com esses três discípulos, Tiago, Pedro e João, né? Eram discípulos bem próximos de Jesus, né? Não é que os outros não eram. Os discípulos eram próximos do Senhor, andavam com o Senhor. Mas esses três, a Bíblia traz assim, né? Uma referência sobre esses três discípulos. Pedro, Tiago e João, né? Então, nós vamos ler esse texto porque Deus quer falar nessa noite sobre o amor. Eu tenho falado aqui na igreja que a igreja, ela precisa, né? Ela precisa que Deus venha derramar mais amor no nosso coração. Né? Às vezes as pessoas estão tão ferida, né? Que quando uma fala uma coisa com a outra já parte, né? Já solta o verbo. Porque está faltando o quê? Amor, né? Então, eu gosto muito de ler o livro de João, porque tem momentos que às vezes o nosso coração fica duro, né? Endurece por alguma situação, por algumas coisas, e às vezes a gente precisa voltar atrás, né? Eu sempre peço a Deus que o Senhor guarde meu coração, né? Que eu não venha ser uma pastora ferida. Pastor ferido é aquele pastor, né? Que tudo se ofende, né? Aquele pastor ferido, ele é ferido. Ele é ferido porque a ovelha não reconhece ele é ferido porque a ovelha não honra ele é ferido porque a ovelha faz isso, ele é ferido. É ferido. Gente ferida, você sabe como é gente ferida? É assim. Exatamente, entendeu? Então, a gente, como servo de Deus, temos que todo dia pedir a Deus, Senhor, nos cura, nos cura, traz cura para a nossa alma, traz cura para o nosso espírito. Porque todo instante, Satanás, ele nos fere. Através de quê? De ações, de atitude. Satanás, ele fere, Satanás, ele usa as pessoas para nos ferir, né? Por isso que Jesus falou para Pedro, vigie, porque Satanás vai te peneirar. Cuidado, Pedro. Por quê? Porque Satanás já estava ali na porta, né? Então Jesus falou para Pedro, vigie. Então a comunidade como igreja do Senhor, como igreja de Cristo, né?
vamos, assim, ter mais amor, mais respeito, né? Se tem alguma coisa, alguém contra alguém, né? A gente senta, conversa e Deus bota a mão e traz a cura e a libertação, né? E é assim que Jesus, o perdão, né? Exatamente, né? O perdão. Empatia, né? Com o outro, sentir a dor do outro. Um com o outro, exatamente, né? Tem as diferenças, cada um tem suas situações, né? Mas é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo precisa ser curado, precisa ser restaurado. Não é ficar falando mal por trás, não é ficar, né, comentando. Não, vamos orar, né? Comentou, eu sou pastora, eu tenho que ouvir, né? Eu tenho que ouvir. Eu não vou deixar, se alguém vai, pastor, é isso, eu vou ter que ouvir, né? Eu tenho que ouvir, né? Então, mas a gente precisa entender que a gente precisa amar uns aos outros. Aleluia. O comando de Deus para a nossa vida é amar, perdoar. Quem ama, perdoa, né? Quem ama, perdoa, não é verdade? Entendeu? Jesus é uma oração muito simples, mas é uma oração muito eficaz. Onde o Senhor diz, né, na oração do Pai Nosso, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Assim o Senhor diz, né, que é para a gente perdoar aos nossos devedores. Assim como Deus nos perdoou, nós temos também que nos perdoar uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Então diz aqui, vamos lá, a leitura da palavra. Capítulo 1 do Evangelho, da Epístola de João. O verbo da vida e a comunhão com Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, né? João está falando de quem? Quem é que João está falando aqui? De quem? Cheio de coisa sem sentido. Prestou atenção na leitura? Vamos voltar? De quem? De Jesus. Era desde o princípio. De Jesus, né? Ele está falando o verbo, né? Que Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele era o verbo, né? E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então ele está falando aqui do verbo da vida, que é Jesus, né? E a comunhão com Deus, né? Comunhão com o Pai. Vou voltar a ler aqui o capítulo 1, viu? O versículo 1. O que era desde o princípio, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João está afirmando que ele andou com Jesus, que ele esteve com Jesus, que ele apalpou, né? Porque era o verbo vivo, né? Então ele está declarando isso, né? Temos visto com os nossos próprios olhos e contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada, né? A vida estava com o Pai e foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus é luz. Quem está na luz não anda nas trevas. De lá das trevas, a palavra diz que ele nos tirou e nos transportou do reino das trevas para o reino da sua luz. Amém. E não há nele treva nenhuma.
Glória a Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amém? Amém. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Então, se eu ando na luz, se você anda na luz, como é que eu vou ter ódio do meu irmão, raiva do meu irmão? Não gostar de alguém que Pode, conhece, né? Pode ter até umas bicadinhas, né? Mas não pode deixar aquilo, né, se amadurecer. Se dissermos que temos pecado, se dissermos que não temos, temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus diz que é para a gente confessar o nosso pecado. Na terça-feira eu falei aqui, todo pecado ele tem nome. Já confessei meus pecados. Fez aquela pacoteira e disse que confessou. Não, todo pecado tem nome. Especifica de essa palavra, isso aqui, pastor, essa palavra que a senhora está dando aí. Quando eu cheguei aqui, eu pedi uma palavra do Espírito Santo. Isso aí é testificando que o que ele me deu é dele, vim da parte. Amém. É a oração que Daniel fez. Deus me deu essa palavra quando eu cheguei aqui, estava de joelhos, eu pedi. Senhor, me dá uma palavra. Quando eu abri Daniel, a oração de Daniel, que Daniel pediu perdão, não só pelos pecados dele, mas pelos pecados dos antepassados dele, né? Uma coisa que o Espírito Santo tem me ensinado. Os pecados, Daniel. É pedir perdão todos os dias pelos pecados meus e dos meus antepassados, né? Das pessoas da minha família, dos meus parentes que pecaram e continuam pecando. Entendeu? A gente tem que pedir perdão para poder entrar na presença de Deus, porque Ele é santo. O pecado da nossa casa precisa ser confessado. O pecado da igreja precisa ser confessado. O pecado seu precisa ser confessado, né? Entendeu? Então, ele diz, né, que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, ele diz, se dissermos que não temos pecado, né? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós, né? Então, quando a gente, né, diz que a gente não tem pecado, nós não vivemos mais na prática do pecado. Quando a gente está lá no mundo, a gente vive na prática do pecado, né? Mas quando a gente está em Jesus, a gente não vive mais na prática do pecado. A gente peca, mas a gente peca casualmente. A gente não vive mais no prazer de viver pecando, né? Tem essa diferença. Não esconde nada, né? Ocultar os olhos dele, que não ia ser revelado, né? Como não pode mentir, né? Sim, pecado. Ele não pode mentir que ele vê tudo, ele viu e ele vê, né? Exatamente. Ele viu a mensagem de dia dele, ele viu e ele vê tudo. Né? É verdade. Aqui no capítulo 2 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então ele chama o homem. Aleluia. Né? Glória a Deus. Então ele diz, filhinho, olha como é que ele trata, né? Por isso que João é conhecido como discípulo do amor. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Para que não pequeis. Olha o não de Deus. Não peque. Né? Como eu até falei com a irmã, eu falei assim, a palavra de Deus diz assim, não deis lugar ao diabo. Quando as pessoas dão lugar ao diabo, ou quando nós damos lugar a Satanás, ele vai achar uma brecha e ele vai entrar, né? E quando ele entra, ele só entra para devastar, ele só entra para acabar, né? Aleluia, junto ao Pai Jesus Cristo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, né? Mas ainda pelos do mundo inteiro.
Então, o Senhor é o mediador, né? Aleluia. Ele é o nosso intercessor. É verdade.